Boa noite a todos. Muito feliz por estar de volta a esta casa de orações. Agradecer aos irmãos pelas orações, pelas vibrações. Graças a Deus deu tudo certo, a cirurgia do meu filho, está bem. Agora é só ir caminhando devagarzinho para voltar no normal, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu sou muito grata à casa e a todos vocês. Foi muito importante ter vocês junto. Então vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Bruno, do livro O Céu e o Inferno. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Obrigada por tudo, Pai. Boa noite, queridos irmãos aqui presentes conosco. Boa noite aos irmãos que estão em casa e aos irmãos desencarnados que aqui estão para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de aprendizado, de evolução e de agradecimento. Agradecimento especial à nossa irmã Vera, que voltou. Sentimos muito sua falta. Obrigado por ter voltado. E daremos continuidade ao estudo do livro Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 10. Nós estamos tratando da intervenção dos demônios nas manifestações modernas, né? Nós vimos anteriormente que o Espiritismo ele esclarece que os chamados demônios das tradições antigas não foram seres criados para o mal, mas espíritos imperfeitos que estão em evolução, que ainda estão aprendendo. Quando a gente fala de intervenção dos demônios, a gente está tratando de influências de espíritos inferiores, que acabam refletindo as nossas próprias afinidades morais. A gente vai dar continuidade no item 9, a partir de agora. Por meio dessas operações da magia moderna, vemos se reproduzirem entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e os prestígios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Onde se vêem as operações da magia nas evocações espíritas? Tempo houve em que se podia crer na sua eficácia, mas hoje em dia elas são ridículas. Ninguém crê nelas, e o Espiritismo as condena. Até aqui, Kardec está respondendo a uma crítica. Qual crítica? Que as práticas espirituais, os fenômenos mediúnicos, o diálogo com os espíritos, seria uma continuação de magia, né, da antiguidade. Aquela magia que estaria ligada a rituais supersticiosos, aos oráculos, adivinhações. E ele deixa claro que essa comparação não faz sentido. Por quê? No passado, acreditava-se que certos rituais, fórmulas, gestos, objetos, tinham poder, né, por si mesmos, por si só. E isso
era denominado magia. E o espiritismo, ele não usa fórmula, ele não faz ritual, ele não invoca poderes ocultos e não tem apoio nenhum em qualquer mistério, né, para atrair fanatismo, atrair curiosos, né? O espiritismo, ele condena qualquer forma de magia. Então, qualquer forma de prestígio de superstição, por exemplo. Então, no espiritismo, a gente tem que deixar claro que não há talismã, não há palavra mágica e não há ritual. O que existe na nossa doutrina é a comunicação com os espíritos dentro do princípio da moral, princípio lógico e princípio natural. Ponto. Aí, ainda no item 9, ele continua. Na época em que a magia florescia, tinha-se apenas uma ideia muito imperfeita sobre a natureza dos espíritos, que eram olhados como seres dotados de um poder sobre-humano. Eram chamados para obter-se deles, mesmo ao preço da alma, os favores da sorte e da fortuna, a descoberta dos tesouros, a revelação do futuro ou filtros. A magia, com o auxílio de seus sinais, fórmulas e operações cabalísticas, devia fornecer pretensos segredos para operar prodígios, coagir os espíritos a porem-se a serviço dos homens e lhes satisfazerem os desejos. Hoje sabe-se que os espíritos não são senão as almas dos homens. Não são chamados a não ser para receber conselhos dos bons, moralizar os imperfeitos e para continuar as relações com os seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a esse respeito. Então, a gente vai perceber, a partir de agora, que ele vai citar, Kardec vai trazer várias citações, trechos para a gente, do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, para confirmar tudo isso que ele vem falando. Por quê? Quando a magia era muito popular antigamente, as pessoas confundiam e fantasiavam demais sobre os espíritos, né? Acreditavam que eram seres com poderes acima dos homens, imaginava-se que eles poderiam ser dominados por ritual, por fórmula, chamava-se espíritos para talvez para obter sorte, riqueza, prever o futuro, né? E até falava-se em vender a alma. Ou seja, os espíritos eram vistos como entidades que poderiam ser manipuladas, mas com o avanço da razão, com o avanço do conhecimento espiritual, a gente sabe que os espíritos são simplesmente almas, almas dos homens, nada sobre-humanos, nada mágicos, né? Então, o que a gente tem que deixar claro, e é importante para quem ainda não tem esse conhecimento, né? Não se chama um espírito para fazer adivinhação, não se chama espírito para trazer riqueza, trazer fortuna, por exemplo. A gente chama os espíritos quando nós estamos trabalhando em respeito, com muito respeito. O Éder teve uma fala muito interessante segunda-feira passada. Com o espiritismo não se brinca, né? A doutrina ela é muito séria. Então, chama-se os espíritos para aprender, para aconselhamento moral, e manter laços, talvez, com os entes queridos que já partiram, né? Então, o objetivo, ele é moral, não é magia, não é mágico. Não existe coação, ameaça sobre os espíritos, fórmulas. A nossa comunicação com os espíritos, ela tem um fim educativo, esclarecedor e até consolador. Quando a gente convida, não sei se acontece com vocês, quando a gente convida alguém para visitar a casa, né, as pessoas que não conhecem a doutrina, a primeira pergunta, mas eu vou ver alguma coisa? O que acontece lá? Ah, mas
eu posso conversar com quem eu quiser, então eles acham assim, que tem uma tenda, e aí rola uma bola de cristal, não sei, e vai vir todo o meu ente querido que já se foi para se comunicar. Eu vou poder falar com a minha avó, com meu avô? Não, às vezes sim, às vezes não. Tudo depende. Depende da sintonia, da vibração e do interesse desse trabalho. Mas existe muito mais misticismo em verdade e incoerência do que de fato que acontece dentro das casas espíritas, né? Aí, no item 10, ele traz para a gente 3 trechos do Livro dos Médiuns. Olha o que ele diz. Não há nenhum meio de coagir um espírito a vir contra sua vontade. Se ele for vosso igual ou vosso superior em moralidade, porque não tendes nenhuma autoridade sobre ele. Se ele for vosso inferior, vós o podeis. Se for para seu bem, pois então outros espíritos vos secundam. Livro dos Médiuns, capítulo 25. Ainda no capítulo 25, ele traz outro trecho. A mais essencial de todas as disposições para as evocações é o recolhimento. Quando se quer lidar com espíritos sérios, com a fé e o desejo do bem, é-se mais poderoso para evocar os espíritos superiores, elevando a alma por alguns instantes de recolhimento no momento da evocação. É possível identificar-se com os bons espíritos e dispô-los a vir. E ainda no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, Kardec cita o seguinte: nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir os espíritos. A matéria não tem nenhuma ação sobre eles. Um bom espírito nunca aconselha semelhantes absurdos. A virtude dos talismãs nunca existiu, a não ser na imaginação das pessoas crédulas. Então, Kardec traz aqui para a gente 3 princípios fundamentais da prática espírita e desmonta definitivamente qualquer associação com qualquer tipo de magia. Não tem como, por exemplo, forçar um espírito a se manifestar. Primeira coisa que ele diz, que ele traz como exemplo. Ninguém obriga um espírito a vir, especialmente se ele for moralmente igual ou superior a nós. Então, não tem autoridade nenhuma sobre os nossos irmãos mais elevados, né? Já um espírito inferior, de acordo com o que ele diz aqui, ele pode ser chamado quando isso for contribuição para o seu próprio progresso. E nesse caso, até os bons espíritos colaboram, justamente porque há uma finalidade educativa, que é o que a gente faz aqui às sextas-feiras, por exemplo. Tanto que os nossos irmãos, eles se manifestam quando e como eles querem, não quando nós queremos. Diferente da magia antiga, onde se acreditava que rituais poderiam dominar entidades espirituais, os espíritos sérios e moralizadores, eles participam de uma comunicação. Só que a condição não é ritual, não é objeto, não é talismã. É o recolhimento interior, é a nossa fé e é o nosso desejo sincero de fazer o bem. É assim que a nossa reunião é conduzida, muito bem, por sinal. E quando nós elevamos nossos pensamentos, nossos sentimentos, é por isso que o Éder sempre fala, levar nossos pensamentos ao alto, nós criamos sintonias com os espíritos superiores. E essa sintonia é como se fosse um convite. Então, é uma lei de afinidade moral e não um mecanismo mágico, uma varinha de condão. Eu vou balançar a varinha de condão e fazer um espírito aparecer para conversar comigo, né? Não existe isso. E também a gente tem que levar em consideração o que ele diz aqui, que não nenhum objeto material vai atrair ou repelir, os espíritos. Medalhas, amuletos, talismãs, não tem ação para o mundo espiritual. Se algum espírito disser o contrário,
é que não é um espírito ainda bom, é um espírito inferior. Então, em resumo, a comunicação com os espíritos não ocorre por magia, nem por força, nem por objeto. A comunicação ocorre por moral, intenção e sintonia, certo? Ainda continuando as citações para defender essa ideia, Kardec traz mais 3 trechos do Livro dos Médiuns, ainda dentro desse item. Primeiro, não há fórmula sacramental para a evocação dos espíritos. Todo aquele que pretenda estabelecer uma pode corajosamente ser taxado de charlatanismo, pois, para os espíritos, a forma não é nada. Todavia, a evocação deve ser feita sempre em nome de Deus. O Livro dos Médiuns, capítulo 17. Aí ele volta no capítulo 25 e traz o seguinte: os espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres e fora de hora são espíritos que se divertem à custa dos que os escutam. É sempre inútil e muitas vezes perigoso ceder a tais sugestões. Inútil, porque só se ganha com isso o ser-se mistificado. Perigoso, não pelo mal que os espíritos podem fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre cérebros fracos. E ainda do Livro dos Médiuns, capítulo 25, ele traz o seguinte: não há dias nem horas mais especialmente propícios às evocações. Isso é completamente indiferente para os espíritos. Como tudo que é material, seria uma superstição crer nessa influência. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode estar menos distraído por suas ocupações habituais, em que seu corpo e seu espírito estão mais calmos. Então, aqui ele é direto. Qualquer pessoa que tente criar fórmula sagrada, algum tipo de reza, palavra mágica, ritual, deve ser vista como uma pessoa mentirosa, um charlatão. E para os espíritos, a forma não tem valor nenhum. O que realmente importa para os nossos irmãos é a intenção, a moral e o propósito dessa comunicação. A única recomendação é que essa evocação seja feita numa casa de respeito, com pessoas preparadas, com pessoas que já vêm estudando, que estejam à frente, e sempre em nome de Deus, como sinal de respeito e elevação moral. Né? Repetindo, com o espiritismo não se brinca. E não há sacramentos, não há encantamentos, né? E Kardec alerta aqui nesse trecho para a gente dos espíritos brincalhões. São os espíritos inferiores e também conhecidos como espíritos zombeteiros, né? Que zombam, né? Por quê? Esses que tentam marcar encontros em cemitérios, ruínas, lugares escuros ou horários estranhos. Isso não tem nada a ver com a espiritualidade elevada. São espíritos, que vão se divertir com a credulidade das pessoas, do que as pessoas acreditam, né? E é um risco muito grande de mentes frágeis acabarem se perturbadas por isso, né? Porque isso leva ao medo, leva à ilusão, leva ao desequilíbrio, né? Então, o espiritismo, ele é sério. A seriedade da prática espírita não vai combinar com mistério, não vai combinar com medo ou com um cenário sombrio, por exemplo, né? E outra superstição que Kardec vem desmontar é que não tem um dia específico da semana que a gente tem que, por exemplo, trabalhar. Ou, vamos trabalhar as fases da lua cheia, por exemplo, acontece isso, na lua nova acontece aquilo. Não.
Nós não trabalhamos em função disso, nós não trabalhamos em função de datas festivas, horário específico. Existe uma organização para que os irmãos encarnados tenham um horário específico de atendimento, juntamente com os desencarnados, porém, não é algo que a gente precisa ter uma data específica ou um ritual específico, tá? O que traz, na verdade, né, é o estado interior de cada pessoa, que vai evocar essa suposta comunicação ou aprendizado. Os melhores momentos, ele diz aqui, é aquele que nós estamos mais tranquilos. A gente está livre de distração, com o corpo e com a mente sereno. Aqui é um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, que a gente procura sempre se conectar com Deus. É o nosso maior aprendizado aqui. E aí, ele tem mais um trecho, só que agora ele traz um trecho maior, ainda nesse item, mas não é mais do Livro dos Médiuns. O que é o Espiritismo, capítulo 2, número 49. Ele diz assim: a crítica malévola teve prazer em representar as comunicações espíritas como cercadas pelas práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Se aqueles que falam do espiritismo sem o conhecer se tivessem dado ao trabalho de estudar aquilo de que querem falar, ter-se-iam poupado esforços de imaginação ou alegações que servem somente para provar sua ignorância ou sua má vontade. Para a edificação das pessoas alheias à ciência, diremos que não há, para se comunicar com os espíritos, nem dias, nem horas, nem lugares que sejam mais propícios do que outros. Que não é preciso para evocá-los, nem fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas. Que não se precisa de nenhuma preparação, nem de nenhuma iniciação. Que o emprego de todo sinal ou objeto material, quer para atraí-los, quer para repeli-los, é sem efeito. E o pensamento basta. Enfim, que os médios recebem as comunicações deles sem sair de seu estado normal, tão simples e naturalmente como se elas fossem ditadas por uma pessoa viva. Unicamente o charlatanismo poderia afetar maneiras excêntricas e acrescentar acessórios ridículos. Aqui nós temos uma crítica, para encerrar, às pessoas que nunca estudaram o espiritismo e saem falando por aí como se fossem especialistas, né? Ao não conhecerem os princípios reais da doutrina, elas acabam criando imagens exageradas, maldosas, e isso vem do fruto da imaginação, do preconceito, ou até de uma má intenção para desmoralizar a nossa doutrina, né? E aí, Kardec traz esse trecho do que é o Espiritismo para reafirmar. Não há dias especiais, não há horas sagradas, não há lugares específicos, fórmulas, palavras cabalísticas, não é necessária nenhuma preparação secreta, nenhum objeto material para atrair, afastar os espíritos. Tudo isso são superstições. As comunicações mediúnicas, elas vão acontecer de maneira espontânea, com o médium no seu estado normal, sem excitações e sem transe forçado, ou seja, não há mistério. É tão simples quanto conversar com alguém encarnado. A diferença está nos planos de existência. Então, assim, se há algo muito teatral, objeto mágico, gestos estranhos, comportamentos excêntricos, isso beira o charlatanismo. Então, quanto mais simples for
essa comunicação, quanto mais autêntica for, menos suspeito será. Por quê? O espiritismo, ele é uma prática clara, é uma prática racional e uma prática moral. Ela não está vinculada, ele não está vinculado com magia, com ritual, com mistério. E aí a gente tem uma crítica injusta, porque ela surge de quem não estuda, de quem quer denegrir o que ainda nem sabe, e a verdade, ela acaba se revelando na simplicidade dos fatos. Nós temos uma doutrina simples, que visa o amor, a prática da caridade e o perdão, né? Então, a vida, ela é sempre guiada por uma sabedoria maior, justa, amorosa. Se nós fôssemos cada vez mais pacientes com cada um de nós e com os nossos irmãos, a vida vai se tornando cada vez melhor, calma e tranquila. E são esses saberes, são esses aprendizados que faz com que nós estejamos aqui. Porque são essas orientações que nos mudam o nosso modo de ver a vida, o nosso modo de viver a vida, respeitar o outro, às vezes não entrar na pilha do outro, né? Como muitas vezes, pensar duas vezes e entender que o problema está com aquele irmão e não comigo, que ainda ele precisa de evoluir um pouquinho mais, né? E ter a humildade de ser atacado e não rebater, por exemplo. Então, Deus não pede uma perfeição imediata. Deus não quer seus filhos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, nesta dimensão. Porque nós estamos aqui para aprender, passo a passo, dia após dia, errando, tropeçando, caindo, porém com fé, se levantando e voltando a caminhar. Nada está perdido quando a gente tem esperança, né? Ninguém está destinado à maldade eterna, ao erro eterno. Toda alma, todo irmão espiritual, mais imperfeito que ele seja, todos nós, né, que já estamos evoluindo cada vez mais, a gente carrega dentro de nós a transformação e quer que o outro se transforme também para o bem. Porém, a gente não pode exigir isso, porque existe o livre-arbítrio. Cada irmão vai se transformar quando ele quiser. Nós estamos aqui por livre-arbítrio. E como essa escolha, pelo menos a mim, me faz muito bem estar aqui. E eu acredito que a vocês também, cada vez mais. E não é de uma vez. Nós não estamos aqui por rituais, por magia, para prever futuro ou qualquer coisa do tipo. Nós estamos aqui por causa do amor. É o amor que Jesus nos deixou, o amor mais sincero e puro, que a gente tem que aprender, compreender, né? Compreender antes de julgar o outro. Acolher o outro antes de afastar. E a caridade, né, que é um dos dogmas da doutrina, ela nos conforta. Porque hoje a minha mão pode ser a mão que ajuda e depois eu posso receber a mesma ajuda. Talvez não daquele irmão, mas de outro irmão. Porque a vida ela é assim, né? A gente vai se ajudando, vai se aprendendo e vai crescendo moralmente e intelectualmente. Então não existe magia, não existe talismã, não existe segredo, existe porque nós não somos os donos da verdade, nós estamos aqui para aprender, por isso que nós estamos estudando, a gente vai crescendo e evoluindo. Que assim seja. Éder, quer completar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Então, tá bom.
Quem quer falar? Aqueles ficam puxando um para o outro, viu, gente? Que aí de casa eles ficam cutucando um outro para falar. Eu não tô com o celular. Quem que tá dando boa noite? Éder Ferreira, boa noite. Janaína Peterson, Cris Adão, Cíntia Campos, Dolores Romero, Cris Carvalho, Ana Paula, Pentes Ferreira, Tom Scadelai, Marcelo, obrigado, Marcelo. Mais uma vez, Marcelo, sempre contribuindo aqui. Quem? A Marilise está aí, quem mais? Dolores Romero, Ana Paula já falei, Pentes Ferreira, tem mais? Martadão já falei o amor. Ronilda, Janaína também. Então tá bom? E aqueles que ainda vão nos assistir, tá? Sejam bem-vindos à nossa live, ao nosso centro aqui, São João Batista. Para encerrar, vamos elevar nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, agradecer pelo estudo da noite de hoje, agradecer pela nossa vida, pelas nossas alegrias, pelos nossos desafios. Sem eles a gente não aprenderia, não nos tornaríamos um pouquinho melhor do que nós somos. Senhor da vida, bondade que nos envolve, sabedoria que nos guia. Agradecemos por este instante de aprendizado, em que pudemos refletir sobre a luz que o teu amor espalha, mesmo onde, por ignorância, muitos apenas veem sombras. Que as lições de hoje nos ajudem a compreender que o Espírito sopra onde quer e que nenhuma manifestação do bem é pequena demais quando nasce da tua vontade. Que possamos desenvolver o discernimento, reconhecer o que vem da sua luz e afastar com serenidade tudo aquilo que nasce apenas da imperfeição humana. Ampara nossos passos, Pai, para que caminhemos com coragem e confiança, sabendo que ninguém está abandonado e que cada intuição elevada, cada inspiração de paz é um convite para um novo recomeço. Que sua presença nos guarde, que a sua paz nos envolva e sua luz permaneça conosco hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Uma ótima noite a todos. Obrigado, pessoal. E até quarta-feira, com o estudo do livro A Gênese e o nosso irmão Tiago. Até lá.